Gravando, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 14 de maio de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma sustentação oral. Estou vendo que o doutor Lourenço já acessou. Está aqui, doutor Lourenço. Tendo sustentação oral, a gente inicia pela sustentação. Bom dia a Doutor todos. Lourenço, por favor, habilita a câmera, por favor. Sim. Bom dia a todos. Opa, bom dia, agora sim. Seja bem-vindo. A gente acabou de iniciar, nós vamos iniciar pelo seu processo, ok? Ok. É Royal Agro, não é, doutor? Não entendi, por favor. Royal Agro, não é? Royal Agro. Ok. Cereais. A voz está muito baixa? Não, tá bom. Talvez seja o caso de aumentar aí o volume, tá? Ok. Royal Agro é um recurso de ofício de relatoria da doutora Mara Caramico. Doutor Lourenço, o senhor... Deixa eu gravar a sustentação aqui. Tem sustentação oral pedida pela Fazenda, por se tratar de um recurso de ofício. Doutor Tortello, o senhor vai fazer a sustentação oral, já estou registrando. Doutor Lourenço pediu sustentação oral. Não vou fazer a sustentação oral, eu prefiro ouvir a sustentação oral do advogado e após o voto, e após esses eventos, A sua sustentação oral é a manifestação no voto, né? Certo? Certinho. De qualquer maneira, eu estou registrando. Doutora Mara, faz um resumo da acusação, por favor. Pois não, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Uhum. Então tá. São infrações relativas ao pagamento do imposto, deixou de pagar ICMS no montante de X, no período de tanto, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas e omitidas do fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal. Conforme comprovado pelo demonstrativo 1. Depois, só essa a acusação que está em, em discussão, porque o recurso de ofício, a decisão, né, na verdade, ela julgou improcedente o item 1 do AIM, e os itens 2, 3 e 4 foram quitados integralmente, então só existe a discussão quanto ao item 1. Você pode habilitar para mim? Ou... Sim, só um minutinho. Pois não. Registrando aqui a sustentação oral da representação. Doutora Mara, veja se a senhora consegue, por favor. Consegui, sim. Obrigada. Doutor Lourenço, a sua sustentação oral, como foi pelo jeito foi pedida depois, eu vou constar no despacho do processo, ok? Ok, perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. Doutora Mara, enquanto a senhora vai redigindo, eu vou abrir para o doutor Lourenço se manifestar. A decisão, só esclarecendo, a decisão a qual ela afastou toda a acusação. Toda a acusação, exatamente. E a representação fiscal, ela pede isso, de 4 notas fiscais que não teriam sido comprovadas. Perfeito, então. Muito obrigado. Doutor Lourenço, por favor. A acusação fiscal, como foi dito, né, é referente à falta de pagamento do ICMS, cujo valor foi apurado
no levantamento específico do produto soja no período de 2022, de 31/1 de 2021 a 31 de dezembro de 2022. O levantamento específico é velho conhecido do fisco, né? É um levantamento quantitativo, em que se considera os estoques iniciais e finais e as entradas e saídas. No levantamento fiscal, foi constatado diversos equívocos do auditor fiscal. Um deles é com relação à unidade considerada no levantamento fiscal. Nós sabemos que o produto soja, ora, a nota fiscal é emitida em tonelada, ora em quilograma, né? Então, foi o caso aqui em que o auditor fiscal considerou equivocadamente tonelada, mesmo que o documento fiscal tenha constado equivocadamente tonelada, ele não observou a efetiva operação, né? Tem um exemplo aqui bastante contundente, que é a nota fiscal 9801, de entrada. Essa nota fiscal, ela constou 510 toneladas, quantidade 510 da unidade de tonelada, e um valor total de 3.000. Deixa eu só observar aqui, só um minutinho. E no valor total de R$ 1.538. Então, por esse dado, já se percebe que foi um equívoco na emissão da nota fiscal, né? E isso dá uma diferença muito grande, pois de 500, porque o levantamento fiscal foi feito em quilograma. Ao converter, sem analisar o documento, detidamente o documento, ele considerou de 510 mil quilos, enquanto era 510 quilos, por se tratar de uma nota fiscal de complementar, né, de complemento de peso e de valor, né? Isso é muito comum nas operações com soja, pode dar diferença de balança, de peso, né? Então, faz-se o ajuste. Então, aí tem um erro no levantamento fiscal, né? Tem uma entrada a maior de 509.490 quilos, né? Além dessa nota, e ela teve uma repercussão muito grande no levantamento, tem mais uma nota também de complemento, mas somente complemento de valor, tá? Ela foi emitida pela nota fiscal número 10.725. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Sim, as folhas 396, né? Tem o DANF, que nós anexamos. Ela é um complemento de valor de R$ 100,81, né? E, na emissão da nota, colocou-se lá 1 e tonelada, quantidade 1 e unidade tonelada, então ficou 1.000 quilos. Também teve essa diferença. Além disso, houve documentos fiscais em que a operação, embora a nota fiscal tenha sido registrada na FD e registrou de forma equivocada, porque constou no banco de dados da nota fiscal eletrônica, notas fiscais canceladas. Notas fiscais com desconhecimento da operação pelo destinatário, no caso da Royal Agro, né? Então, esse equívoco também repercutiu no levantamento fiscal, porque ele considerou entradas de mercadorias cuja operação não se efetivou, né? Essa diferença está apontada na defesa, ela
representa 178.440 quilos, né? Mais uma situação também de diferença foi com relação à conversão de tonelada em quilograma, em que no levantamento fiscal se desprezou as casas decimais. Então, isso representou uma diferença, deixa eu ver aqui, nesse caso, ele foi uma incorreção na totalização geral, né? Até está demonstrado no anexo da nossa defesa, relacionando todas as notas fiscais, a conversão e fazendo a apuração da diferença. Ora a diferença a mais, ora a diferença a menos. Então, aqui ele deixou de considerar 16.151 quilos. Aí, ele não considerou, deveria ter considerado essa entrada, né, de 16.151 quilos, em razão do erro na conversão, né? Posto isso, ainda tem uma diferença em relação às saídas de uma nota fiscal emitida pela Royal, de número 1279, está no levantamento fiscal, né, na prova, né, que ele juntou, que é um relatório das notas fiscais, as folhas 47, essa nota fiscal 1269 foi lançada, registrada em duplicidade na escrituração fiscal. E ele também não observou isso, né, e deixou de considerar a saída de 37.850 quilos. Então, essas diferenças, a diferença apurada no levantamento fiscal é de 569 mil quilos. Fazendo esses ajustes, né, fazendo essa conciliação entre o levantamento fiscal com a realidade das operações efetuadas, você tem que deduzir 608 mil quilos, 608.639 quilos das entradas e adicionar essa nota fiscal lançada em duplicidade, nota fiscal de saída, 37.850 quilos. Considerando a diferença dele e esses ajustes, resta um saldo aí, que nós apuramos, de 965 quilos, representativo de omissão de entradas. Ou seja, as saídas e o estoque final têm valor maior do que o estoque inicial mais as entradas de 975 quilos, né? Omissão de entrada. E a autoridade julgadora, analisando essas situações, ela confirmou, né, esses equívocos, né? Ela entendeu e confirma esses equívocos, né? Esses equívocos são erros, né? Erros materiais, né? Na verdade, buscar os dados da escrituração fiscal digital sem uma análise, né, criteriosa pode resultar nisso, né? Então, foi um erro. Percebe-se que o auditor fiscal, na sua manifestação, ele ficou tangenciando, né, na sua manifestação, ora aceitando as razões da defesa, mas não foi incisivo em demonstrar quais são as notas fiscais, as operações que ele, depois de analisada a nossa defesa, pudesse sustentar a sua manutenção, né? O levantamento fiscal baseado apenas nos dados da escrituração fiscal precisa ser criteriosamente analisado, né? Porque foi até uma surpresa da
da Royal Agro, né, da autuada, em não verificar, né, o pronto reconhecimento, porque é questão matemática, né, aritmética, o levantamento fiscal, no caso da soja, ele poderia adotar a unidade tonelada, mas convertendo o peso em quilo em toneladas, né? E sem desprezar as casas decimais, né? Porque num volume grande de operações, 100 quilos, 200 quilos, 500 quilos, tomando isso, vai dar um valor representativo também, né? Então, acho que faltou somente esse cuidado e nós entendemos que o julgador foi correto, né? A representação fiscal ainda sustenta algumas operações, né, por estar constando no documento fiscal, mas o que precisa ser analisado, mesmo que o documento fiscal tenha lá 500, no exemplo da nota fiscal mais representativa, né, 510 toneladas, você verifica pela natureza da operação, pelos valores, né, dessa operação, que é incompatível com 510 mil quilos, né? Então, por isso nós entendemos, e para encerrar, requeremos aí o desprovimento do recurso de ofício, né, confirmando a decisão de primeiro grau, porque ela está alinhada com a realidade das operações, né? Com os fatos efetivamente ocorridos. Doutor Lourenço, só uma interrupção, por favor. A doutora Mara é relatora e eu acho que ela caiu alguma coisa. Então, vamos aguardar ela retornar, porque a presença do relator é Não, necessária. só estava com um problema na minha câmera. Entendi. Tá tudo bem. A senhora não perdeu nada. Não Ok. Eu estava ouvindo, é só a câmera que estava com problema. Ok. Antes de promover para o doutor Lourenço, eu peço para todos os membros, todos, manterem o WhatsApp ligado. Por favor. Vamos lá, doutor Lourenço. Não, só para... Desculpa a interrupção. Agora, encerrando, tratar de levantamento específico, às vezes alguma dúvida ainda possa existir, nós estamos à disposição aí para esclarecer, tá? Porque nós realmente fizemos esse análise, né, dessas operações e estamos aí à disposição para que a decisão seja consentânea, né, com a realidade material, né? Princípio, assim, bastante caro no processo administrativo tributário. Era isso, presidente. Muito obrigado, doutor Lourenço. Estou vendo que nem todos estão com o WhatsApp ligado. Só um minuto, só, doutor Lourenço. Muito bem. Doutora Amara, a senhora tem algum questionamento a fazer ao patrono? Nenhum. Ok, muito obrigado. Doutor Tortello, representação fiscal, algum questionamento? Também nenhum, senhor presidente. Perfeito. Doutor Alexandre, algum questionamento? Também não, presidente. Também não tenho. Doutor Paulo? Também não, presidente. Perfeito. Eu também não tenho nenhum questionamento. Vamos ao voto. Doutora Amara, por favor. Doutor Tortello, então, não vai fazer sustentação. Ele vai, na manifestação dele, se precisar de alguma coisa, ele complementa. Pois não. Na verdade, eu não vou repetir todas as notas que foram modificadas, que tanto a fiscalização quanto a representação já concordaram. Eu vou só direto nas notas fiscais cuja divergência existe em relação ao recurso de ofício da representação fiscal, tá? Todas as outras, a própria representação já aceitou. Então, vamos lá.
Do modo exposto, constata-se que inexiste controvérsia ser dirimida quanto aos ajustes no levantamento fiscal descritos nestes tópicos, uma vez que a decisão favorável aos referidos ajustes já foi acompanhada pelas manifestações inequívocas das autoridades autoras do lançamento e da representação fiscal. Assim, a controvérsia cinge-se apenas em relação às notas fiscais apontadas pela representação fiscal em seu recurso de ofício, que não poderiam ser excluídas da acusação, embora tivessem equívocos apontados pela recorrente em suas unidades de medida. Isto porque, segundo o entendimento da douta representação, essas notas teriam sido emitidas e aceitas pelo destinatário, confirmadas, inclusive, e por este motivo as partes tinham ciência de seu teor. Entendo o posicionamento do ilustre representante fiscal, mas com ele não concordo. A decisão proferida pelo órgão julgador de primeiro grau abordou com precisão o equívoco no levantamento específico. A conversão de tonelada em quilograma não pode prescindir das 3 casas decimais, pois, do contrário, seriam acumuladas diferenças de quantidades em quilogramas que foram desprezadas. Além da expressiva diferença relatada pela autoridade julgadora quanto à nota fiscal 9.801, folha 395, outras situações quanto a documentos e registros fiscais foram constatados e demonstrados no quadro resumo apresentado pela defesa, as folhas 391. Analisando cada uma das notas fiscais apontadas pela adulta representação, temos erro de quantidade em tonelada informada na nota fiscal 9.801. Trata-se de informação equivocada da quantidade em tonelada informada na nota fiscal eletrônica 9.801, emitida em 20/4/22, folhas tais, com a natureza da operação de nota fiscal complementar. Referida nota fiscal, complementou a quantidade e valor da nota fiscal 9.738, emitida em 13/4/22, que acobertou a venda com fim específico de exportação, Código Fiscal tal. Ambos os documentos fiscais foram emitidos com a unidade em tonelada. No entanto, é notório o erro da quantidade informada na nota fiscal complementar, a 9.801. Tanto assim que a própria autoridade fiscal reconheceu a incompatibilidade do quantitativo expresso em toneladas. Item 8 das folhas 417. E aí eu transcrevo os dados da nota fiscal. Como bem demonstrou o ilustre julgador, o valor unitário de 3.016,67 por tonelada, referido na nota fiscal de venda 9.738, corresponde a 3,02 por quilo. Já a nota fiscal 9.801, que complementa o preço de venda com valor unitário de 3,02, está se referindo à quantidade de 510 quilos. É notório e inafastável o erro da quantidade de 510 toneladas consignadas na nota fiscal 9.801. Mantida a mesma unidade de medida, a quantidade efetiva da nota fiscal corresponde a 0,510 toneladas. Ou, se mantida a quantidade de 510, a unidade será em quilograma. Adotar entendimento contrário é afrontar a realidade material em razão do erro cometido na emissão da referida nota fiscal pelo desacordo entre a unidade ou quantidade que, multiplicado pelo valor unitário, deve corresponder ao complemento da venda no valor de R$ 1.538,49. A diferença no quantitativo das entradas é muito expressiva, pois o levantamento fiscal considerou a entrada de 510 mil quilos, enquanto a nota fiscal 9.801 documentou o complemento de venda da quantidade de 510 quilos, ou 0,51 toneladas. Fato que representa uma quantidade de 509.490 quilos de entrada de compra de soja inexistente, resultando no correspondente lançamento indevido do ICMS no esforço de sua manutenção até o momento empreendido. Não entendo, portanto, ser necessária a juntada de qualquer outro documento, porque encontro plausibilidade nos argumentos do contribuinte e do próprio julgador para aceitar que, de fato, ocorreu equívoco na emissão dos documentos fiscais em análise. Notas fiscais 16.354 e 16.355 de remessa com fim específico de exportação, comprovação de devolução das mercadorias. A decisão proferida em relação às referidas remessas com fim específico de exportação foi de reconhecimento da devolução das mercadorias cujo documento fiscal, DANF,
número 16678, foi emitido pela própria remetente das mercadorias devolvidas, Terra Roxa, Comércio de Creria, Eireli, com expressa referência às notas fiscais 16354 e 16355. A própria autoridade fiscal atestou a validade da nota fiscal 16678 no sistema fazendário. Por outro lado, no parecer da representação fiscal, há o entendimento de que não existe comprovação do retorno das mercadorias pela suposição de que o transporte das mercadorias não foi acompanhado pela nota fiscal de devolução. Todavia, entendo que este fato não altera a circunstância de que as operações consignadas nas notas fiscais 354 e 355 não se concretizaram, ou seja, não ocorreram as entradas do quantitativo de 46.360 quilos de soja em grãos consideradas no demonstrativo 1. Desse modo, deve ser mantida a decisão que reconheceu a devolução e a consequente diminuição de 60.334 quilos das entradas. Item 450. Nota fiscal 10.725, complemento de valor, indevida quantidade de 1 tonelada. Trata-se de documento fiscal com finalidade de complementar o valor da nota fiscal 9.738, referente à remessa com fim específico de exportação de 41 toneladas, ou 41 mil quilos. Houve erro por parte do contribuinte ao emitir a nota fiscal complementar de valor e incluir nos campos unidade e quantidade, respectivamente, tonelada e 1,00. Ou seja, na nota fiscal emitida para complemento de valor, restou consignado 1.000 quilos de soja em grãos. Desse modo, houve o acréscimo indevido de 1.000 quilos de soja em grãos na totalização das entradas, demonstrativo 1. Na contestação fiscal, houve expressa concordância que o valor complementar da operação, R$ 100,81, é incompatível com 1.000 quilos de soja em grão. Isso é fato notório, ou seja, mesmo reconhecendo tratar-se de erro na emissão da nota fiscal, pois há inequívoca incompatibilidade entre o valor total com a quantidade, a autoridade fiscal pretende manter o correspondente quantitativo no levantamento fiscal com fundamento na existência de evento eletrônico de confirmação da operação. Na operação, no mesmo sentido, é o parecer número tal que, divergindo da decisão e com fundamento no simples fato de que a autuada confirmou a operação, manifesta que não deve ser excluído do levantamento fiscal a quantidade de entrada de 1.000 quilos de soja em grãos. Do mesmo modo, antes referido quanto à nota fiscal 9.801, as evidências, assim como a lógica e racionalidade, nos conduzem ao entendimento que a melhor justiça fiscal se aplica com a manutenção da decisão que julgou que 1.000 quilos indevidamente considerados em nota fiscal complementar de folhas tais. Houve, assim, a decisão que considerou a indevida a inclusão de 1.000 quilos no total da entrada, item 24, deve ser mantida. Por todos esses motivos, entendo que o recurso de ofício deve ser conhecido e, em seu mérito, deve ser improvido, mantendo-se assim a decisão recorrida, que cancelou integralmente o item 1. É como voto. Muito obrigado, doutora Amara. Doutor Tortello. Muito obrigado, senhor presidente. Queria começar parabenizando a doutora Amara pelo voto exarado, bem como o advogado da contribuinte pela sustentação oral que foi feita aqui. Como já consta dos autos, e inclusive foi relatado pela doutora Amara em seu voto, a representação fiscal colocou alguns óbices quanto ao afastamento de 4 notas fiscais feitos na decisão recorrida. Quer dizer, de todas as notas que foram afastadas, em 4 delas entende a representação fiscal que não deveriam ser afastadas. Eu vou começar pela nota fiscal 9.801, que, além de ser a mais importante, significativa em termos de valores, é também a que foi mais citada aqui, tanto pelas pessoas que me antecederam, né? Então, ali haveria um erro de medida, né, de 510 toneladas ou 510 quilos, né?
Sobre esse assunto, escreveu o fisco, em folhas 417, inclusive num trecho citado parcialmente pelo voto. Eu vou reler aqui rapidamente, porque isso fundamenta as nossas razões. No que se refere à nota fiscal de entrada número 9.801, concordamos que o valor da operação parece incompatível com o quantitativo expresso em toneladas. No entanto, o quantitativo e a unidade de medida que foram incluídos no levantamento fiscal são exatamente os registrados na nota fiscal, existindo evento eletrônico de confirmação da operação pela empresa autuada na forma em que a nota fiscal foi emitida. Então, vejo que, se ela foi emitida com equívoco, depois foi confirmada. Não consta, e isso é relevante também, nenhum conhecimento de transporte ou manifesto de carga vinculado a essa nota fiscal, nos quais poderia ser eventualmente verificada a informação da carga transportada. Então, seria um elemento de prova, né? Olha, ao invés de tantos toneladas, foram tantos quilos, está aqui a prova pelo conhecimento de transporte ou manifesto de carga. A autuada também não apresentou nenhum outro documento que comprovasse o transporte e recebimento dessa mercadoria, de modo que, para fins fiscais, a operação foi considerada do modo em que a nota fiscal foi emitida e escriturada. Então, são essas as considerações em relação a essa nota 9.801. Para não me alongar, eu vou só citar as notas fiscais, porque a quarta nota fiscal ela é parecida com essas outras que eu estou citando aqui. Então, as notas fiscais da Terra Roxa, que é a 16.354 e 16.355, também sofrem de alguns problemas aqui. Diz o fisco também em folhas 417 e agora avançando para folhas 418 também. As duas notas fiscais emitidas pela empresa Terra Roxa constam como válidas no sistema fazendário, com a existência de conhecimento de transporte e manifesto de carga vinculados. Veja que essas notas, ao contrário da primeira, da 9.801, que não tinha conhecimento de transporte e manifesto de carga, estas outras notas da Terra Roxa, que deveriam estar canceladas, estão válidas e consta nelas o conhecimento de transporte e manifesto de carga vinculados, bem como o registro de passagem eletrônico. A autuada afirma que as mercadorias foram devolvidas pela nota fiscal 16.378 emitida pela Terra Roxa. Verificamos que essa nota fiscal de devolução consta como válida no sistema fazendário, com ciência da empresa autuada, embora não tenha sido por ela escriturada. Vê-se que os eventos que constam das notas fiscais da Terra Roxa, que é justamente a questão do transporte, salvo o melhor juízo, nos levam a crer que houve saídas das mercadorias, portanto, a efetiva circulação de mercadorias. Além desses eventos, ainda consta registrado nas notas fiscais a ciência da operação pelo destinatário. E, finalmente, a última nota fiscal, 10.725, tem uma situação similar a essas outras três que eu acabei de citar. Então, por essas questões que julgamos que seria mais adequada que esse recurso difícil seja admitido e julgado parcialmente em relação à decisão recorrida, dado que nessas quatro notas fiscais não houve erro no levantamento fiscal e, no nosso entender, a contribuinte não conseguiu provar que havia erro dela própria na escrituração e na emissão das respectivas notas fiscais. Então, são com essas considerações que já constam nos autos que gostaríamos de submeter à apreciação dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutora Mara. Só uma pergunta, só para esclarecer aqui, porque, de novo, talvez eu tenha feito um erro. A nota fiscal de devolução é 16.378 ou é 16.668? Só para eu colocar, porque eu corrigi, acho que corrigi com o número errado.
A pergunta é para mim? É, porque Deixa eu... você citou É, no seu voto, né, na sua manifestação, desculpe, sim. que seria a nota fiscal 16.373. Eu li aqui a manifestação do próprio fiscal autuante. Deixa eu Não, verificar aqui. eu sei, é aquela que Doutora está Mara, dá uma na olhada Terra no Roxa. A autuada afirma que as 397. mercadorias foram devolvidas pela nota fiscal 16.378. Então, eu preciso corrigir porque eu pus 16.678. É 378. Acho que Tá, está na folha 397, doutora Mara. tá, não, tudo bem, é 378. Eu preciso só corrigir, então, pode ser? Uhum. Você reabre para mim, por favor? Um minuto. Habilitado. E a gente continua na discussão, ok? É Tá? 16.378. Isso. Doutor Paulo, Eu estou tendente a acompanhar a relatora, porque eu acho que é o está bem levantamento baixa fiscal. a voz, doutor Paulo. Desculpa. Eu tendo a acompanhar a relatora, porque eu acho que é o levantamento fiscal e a gente tem aí a verdade do material, né? Então, eu tendo a acompanhar o voto da relatora. Perfeito. Pronto, já fiz Muito a correção. obrigado. Doutor Alexandre. Eu vou acompanhar o voto da relatora, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu também acompanho o voto da relatora. Com isso, encerramos debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, a representação fiscal, o doutor Lourenço foi negado o provimento ao recurso de ofício. Ok? Muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo, vamos lá. Telefônica. Telefônica. Eu já vou juntar meu voto. Eu já disponibilizei a todos.
Muito bem, a doutora Daniela está aí para acompanhar o voto. Doutora Daniela, conforme já tinha avisado, eu disponibilizei o voto para os membros da Câmara anteriormente, e eu estou aplicando aqui o novo entendimento da Superior, da Câmara Superior. Precisa ler esse voto, senhoras e senhores? Como você já tem, é basicamente uma cópia do voto que conduziu a decisão da Superior. Aí eu menciono que a jurisprudência era no outro sentido, mas foi alterada, etc. e tal. A partir do julgamento do AIN 4073-817, na sessão de 1 de outubro de 2024, a Superior mudou de posicionamento, acatando também o tema 427 do STJ, para entender comunicação em estrito senso, né? Em lato sensu. E, portanto, esse voto do AI 4073-817 também falava nos mesmos serviços prestados pela autuada, que é o PUC, prestações, utilidade, e que mais? Comodidade. E comodidades. A legislação das telecomunicações, dada a complexidade que envolve, ela tem denominações interessantes. Esse PUC eu achei bem interessante. Então, e no nosso caso é genuinamente PUC, muitos dos serviços que tinha naquele auto também julgado pela Câmara Superior, e eu estou aplicando, então, aquele entendimento para afastar as acusações e dando por prejudicadas as demais alegações da autuada em relação do afastamento da acusação. E assim eu conheci e dei provimento ao recurso ordinário. Ok? Em discussão, doutor Antônio Carlos Tortello. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou adentrar aqui nos detalhes do voto, no mérito, porquanto julgo que seja do conhecimento de todos os senhores a questão desses serviços anexos que fazem parte, no nosso entendimento, dos serviços de comunicação que são ofertados pela autuada aos seus clientes, que leva esse nome engraçado, curioso, não é engraçado, de PUC, prestação, utilidades e comodidades, né? Até recentemente, os votos as decisões da Câmara Superior estavam assegurando a inclusão desses valores na base de cálculo, e uma decisão, essa que o doutor Belmar trouxe em seu voto, realmente passou a considerar de forma diferente. O que temos a argumentar é que nem o tema 427 do STJ, nem tampouco essa decisão única da Câmara Superior vincula as câmaras ordinárias no segmento desse entendimento, que, a nosso ver, foi pontual e é um caso isolado. Tanto assim que a sétima Câmara Julgadora, em julgamento bastante recente, em 25 de abril último, por unanimidade, acolheu a tese da representação fiscal de que esses serviços PUC fazem parte da base de cálculo dos serviços de comunicação. O voto foi do doutor Henrique Fernando Melo, voto condutor, e alcançou a unanimidade recentemente, demonstrando que esse entendimento não está pacificado e ainda é objeto de disputa dentro do Tribunal Administrativo, né? Então, com esses argumentos, visto que o ponto fulcral do voto, no nosso entendimento, é justamente essa manifestação pontual da Câmara Superior,
com base no tema 427 do STJ. Então, a nossa manifestação vai nesse sentido de lembrar, né, de instar os senhores a julgar conforme o entendimento que cada um tem, né, no livre convencimento que tem a partir das provas e da legislação aplicável, já que não há nenhuma vinculação a esses dois arestos que eu citei, nem do STJ, nem da Câmara Superior. Então, era com essas considerações que eu gostaria de acrescentar ao debate. Obrigado. E pediu não provimento do recurso ordinário, certo? E pediu não provimento do recurso ordinário, como consta. Então, no meu voto, vocês viram, eu citei como era a jurisprudência da superior e citei essa última também, que aparentemente sinalizou uma mudança, especialmente porque quase todos os votos foram, quase todos os juízes da Câmara Superior fazendários acompanharam esse voto, né? E mudando a jurisprudência até então que vinha sendo produzida. E eu estou acompanhando para achar ser contraproducente só manter por manter, né? E aplicando isso, eu acho que é irreversível até no judiciário e tal, e em razão do tema 427 do STJ, então eu estou acompanhando a jurisprudência da superior e negando o provimento ao recurso. Doutor Paulo. Vou acompanhar o seu voto, presidente. Eu entendo o posicionamento da representação fiscal, mas eu acho que eu fui até ver se esse voto tinha sido... E ele foi praticamente unânime, se eu não me engano, né, Belmar? Eu acho que teve um juiz ausente, um impedido. Isso. Então, eu entendo que é um posicionamento que está sendo firmado no superior, por mais que a gente não seja obrigado a seguir, eu acho que faz sentido a gente, o Tite, ter esse entendimento. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Amara. Acompanho. Muito obrigado, doutor Alexandre. Também acompanho seu voto, presidente. Muito obrigado. Então, com isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Daniela, então foi dado provimento ao recurso ordinário. Ok? Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada a todos. Encerrado. O próximo é Bourbon. Doutor Alexandre. Presidente. Só um minuto. Tem uma... Doutora Thalita, a senhora... Doutora Thalita? Ela vai acompanhar do processo que eu tenho voto de vista. Ah, tá. Então me desculpe. Exatamente. Vamos iniciar pelo açúcar e álcool, Oswaldo Ribeiro, relatora doutora Mara, vista doutor Paulo. Doutora Mara, quer fazer o resumo da acusação? Deixa tudo com o doutor Paulo, depois eu abro a palavra para a senhora. Acho que deixa tudo com o doutor Paulo, que na verdade é um problema de perdas e devolução por roubo e etc. Doutor Paulo. Presidente, eu pedi vista só por um aspecto, um item mais pontual, né? Então, especificamente a comprovação da ocorrência das devoluções parciais de algumas notas fiscais, aqui 5, 6 notas fiscais que eu cito aqui. A doutora Mara
entendeu que teria tido essa devolução, mesmo que parcial, e eu entendo que o item 1 do parágrafo 2º do artigo 445 do RICMES exige, para não exigência do imposto, que haja comprovação de efetivo retorno da mercadoria ao estabelecimento remetente. As mercadorias foram remetidas para a formação de lote de exportação através dos nossos fiscais tais. Aqui eu cito no meu voto de vista. A autuada apresenta como comprovação do retorno aos nossos fiscais tais, também aqui todas citadas com as páginas. Ocorre que todos os nossos fiscais apresentados para comprovar o retorno das mercadorias são nossos fiscais de remessa simbólica, e em todos é indicado no campo frete por conta a informação sem frete. Assim, não há comprovação do efetivo retorno das mercadorias para o estabelecimento remetente, dando a destinação dessas mercadorias desconhecida. Dessa forma, entendo que as notas fiscais tais não devem ser excluídas da infração, essas 6 notas fiscais. Nos demais temas, eu me alinho à ilustre juiz relator e adoto suas razões de decidir no meu voto, dando conhecimento para o recurso ordinário e negando o provimento. Esse é o meu voto de vistas, presidente, bem simples, bem um item pontual. Objetivo. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutora Amara. Na verdade, essas notas fiscais eu estou considerando como devolvidas. É só essa que é a questão aqui, porque o resto ele está concordando. Então, essas notas fiscais, também referentes à safra de tanto, foram devolvidas parcialmente. Tal fato pode ser aferível através no campo dados adicionais das notas tais, das aludidas notas fiscais, o que não foi contestado pelo fiscal atuante. Nesse sentido, tais operações correspondem à anulação da operação anteriormente praticada. Não houve, de fato, a exportação, mas a mercadoria foi devolvida pelo destinatário e, por esse motivo, não há que se falar em materialidade do fato gerador do imposto. Nesse norte, é importante destacar que as devoluções parciais ocorridas ocorreram por questões comerciais, segundo alegado pela recorrente, ou seja, parte da mercadoria remetida à exportação não estava a contento do destinatário, razão pela qual foi emitida a nota de devolução da parte que não atingiu as expectativas do destinatário, ao passo que a outra parte foi devidamente averbada, conforme comprovado documentalmente, ou seja, em conformidade com o campo dados adicionais contidos em cada uma das respectivas notas supracitadas, nas quais a expressa menção do artigo 7, não há a incidência de ICMS na medida que se trata de saída de mercadoria com fim de exportação com destino a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, de modo que, não ocorrendo a comercialização de parte da mercadoria, esta retornou ao remetente, não realizando o critério material e, por consequência, o fato gerador do ICMS. Da mesma forma, a nota fiscal tal, referente à safra de tal, foi devolvida parcialmente, e na planilha encaminhada em resposta à notificação tal, a nota fiscal tal consta como último evento a sua averbação, constatada através da captura da tela do sistema Siscomex. Assim, quanto a essas específicas notas, a autuação deverá ser cancelada, no mais restam mantidas. Foi isso que eu julguei. Eu entendi dessa forma porque essas remessas, elas podem ser, eventualmente, quando a empresa remete para armazém geral, ela pode ter como fala, uma filial dentro do armazém geral. E aí não existe a movimentação da carga, por isso seria como fala, um retorno simbólico dessa mercadoria, simbólico no sentido de que não existe a movimentação da carga, tá? Então, nesse sentido é que eu entendo que essas devoluções estariam sendo comprovadas, porque isso é muito comum nesse mercado de açúcar e álcool também. Essa é a minha... Eu precisava só confirmar o voto. Isso. Você pode abrir para mim Mas antes o doutor Paulo precisa registrar. Isso. Doutor Paulo? Doutor, enquanto isso, doutor Tortello,
Alguma Eu consideração sobre os estava votos? aberto. Eu estou registrando, um minuto só. Muito Doutor obrigado, Tortelo? Muito obrigado, senhor presidente. Esse é uma discussão que já está madura aqui na Câmara, né? Porque foi apresentado o voto inicial da doutora Mara, o voto visto do doutor Paulo, e o voto visto do doutor Paulo com o entendimento da representação fiscal. E na sessão anterior foi apresentado também uma manifestação fiscal em sessão por esta representação. Eu acho que vale a pena rememorar agora que está em julgamento alguns pontos bastante breves dessa manifestação fiscal que esclarecem de uma forma bastante significativa o nosso ponto de vista. Diz lá no item 5 da manifestação da representação fiscal. Contudo, ao se observar, ele está falando das notas fiscais em questão, né? Ao se observar o campo dados adicionais das notas fiscais de remessa para a formação de lote, observa-se que as mercadorias saíram do estabelecimento da autuada, tendo como último destino a Ultrafértil S.A., localizada em Santos, ou a Copersucar, também localizada em Santos. Observa-se que as mercadorias saíram fisicamente do estabelecimento da remetente, passando inclusive por transbordos ao longo do trajeto. Por sua vez, as supostas provas de retorno das mercadorias ao estabelecimento, e esse é o ponto central, as provas de retorno das mercadorias ao estabelecimento da remetente se fizeram através das notas fiscais emitidas pela própria recorrente, cuja natureza se consubstancia numa operação de retorno simbólico das mercadorias, conforme se nota as folhas 2586. Nas notas fiscais de retorno não são indicados quaisquer dados referentes ao transporte, por evidente, né? O que reforça a natureza simbólica da operação. Com todo respeito ao posicionamento exarado pela ímprita relatora, salvo o melhor juízo, os documentos trazidos aos autos, além de não comprovarem o alegado distrato comercial, também não podem servir de provas aptas a demonstrarem o efetivo retorno das mercadorias ao estabelecimento da remetente, justamente porque dão conta de uma operação simbólica, em que não há o retorno efetivo das mercadorias, cujo destino passou a ser desconhecido, uma vez que não foram exportadas. Aí nós acrescentamos aqui uma resposta à consulta tributária, que vai nesse mesmo sentido. Então, com esses argumentos, que julgamos mais adequado ao caso a solução dada pelo doutor Paulo Maceta em seu voto visto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tortelo. Doutor Alexandre. Presidente, nesse caso eu vou acompanhar o voto do doutor Paulo. Perfeito, muito obrigado. Quanto a essas 6 notas, eu também acompanho o doutor Paulo, porque entendo que não restou comprovado, sob o meu ponto de vista, a devolução das mercadorias, né? Então, acompanho integralmente. O doutor Paulo, tudo bem? Doutora Mara, alguma consideração a mais? Não, é que eu realmente, agora que o doutor Tortelo falou, eu entendi qual era a natureza da devolução. Entendo que deve ter havido algum tipo de saída e, na verdade, a mercadoria transportada foi corrigida, vamos dizer assim, ou deveria ser alguma perda dessa mercadoria no caminho, por isso que ela fez a devolução, tá? Então, eu vou manter o voto do jeito, mas eu entendo o posicionamento do Dr. Paulo. Tá? Na verdade, isso deve ter sido uma devolução fictícia para acertar a perda. Tá? Ajuste de quantidade, né? Acerto de quantidade. E, na verdade, a gente sabe que esses acertos de quantidade não podem ser feitos dessa forma. Então, eu vou deixar do jeito que está, mas é isso, tá? Muito obrigado, doutora Mara. Nada, só para mencionar o que eu também concordo. Perfeito. Encerrando o debate, quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Thalita. Então, foi negado o provimento ao recurso, prevalecendo o voto de vista, ok? Tá certo, muito obrigada a todos. Muito Bom dia. obrigado e tenham um bom dia. O próximo, então, Bourbon, relator do doutor Alexandre. Doutor Alexandre, por favor. Só um minutinho para editar aqui. Uhum. Obrigado. Eu creio que está disponível já. Podem confirmar, por favor? Aham, já foi. Pois não. Então, bom dia a Se quiser todos. fazer um resumo, doutor Alexandre, fique à vontade, ok? Tá bom. O senhor já disponibilizou para os membros da Câmara? Sim, sim. Bom dia a todos. Aqui tem uma autofração originalmente lavrado em 2 itens, né, contra essa empresa Café Bourbon Especiais Coffees. E a contribuinte, logo de início, decide fazer o pagamento do item 2.1 e do 1.2 e remanesce aqui para julgamento só o item 1, o subitem, né, do DDF, o subitem 1.1. Aqui a contribuinte é acusada de deixar de pagar ICMS, apurado em levantamento específico aqui pelo fisco, com diferença de estoque de café em grão cru dos anos 2021 e 2022. Eu vou meu voto. Vou ver aqui agora. Durante o processo, houve manutenção da acusação fiscal e diligência para confirmar o pagamento dos itens 1.2 e 2.1, foi confirmado, e, de resto, a acusação foi mantida em primeira instância. No recurso, a contribuinte alega de maneira sucinta que não teria havido erro na omissão das entradas de mercadorias, né, do café cru em grão, pois houve um acerto de estoque, um erro de registro no ano 2020 que teria sido corrigido no ano 2021, que as notas teriam sido regularmente registradas, né, na escrituração, pede para que seja cancelado em razão de respeito ao princípio da verdade material, né, questiona multa e juros no final. Eu vou meu voto. Conheço o recurso da contribuinte por preencher os requisitos de lei, passando a sua análise. Como a contribuinte efetuou o pagamento dos subitens 1.2 e 2.1 do AIM, fato confirmado nesses autos pela Unidade de Cobrança e Gestão de Crédito, foi as folhas 2582, em resposta à diligência determinada pela dota representação fiscal, em condição de julgamento apenas dos subitens 1.1 do DDF de folhas 2 desses autos, cuja acusação é de falta de pagamento de imposto apurado por levantamento, artigo 509 do regulamento. Foram apuradas pelo fisco diferenças de entrada de mercadorias no exercício de 2021 e de saída no 2022, diferenças que foram consideradas como omissão de operações tributadas. A contribuinte afirma, em razão de erro sistêmico, o volume de café cru em grão discriminado nas notas fiscais 012.027, 012.029, 012.031, 012.032 e 012.033, embora regularmente escrituradas no livro de registro de entradas de dezembro de 2020, por um erro sistêmico, não constou no registro de inventário declarado em 31 de 12 de 2020. Alega que este volume de café, de 150 mil quilogramas,
foi ajustado no estoque em janeiro de 2021, não havendo que se falar na alegada diferença, muito menos ter ocorrido prejuízo ao erário. Afirma ainda que após a retificação do auto de infração, remanesceu essa diferença de 150 mil quilogramas de café cru em grão, não identificadas pelo fisco na entrada de 2021, em que pese o esforço da contribuinte em justificar a origem das divergências apuradas pelo FR autuante, no ano 2021, suas alegações não podem ser acolhidas. Vejamos. Cabe mencionar, desde logo, que a própria contribuinte reconhece a prática da infração, imputando a origem das diferenças apuradas pelo fisco em seu estoque a um erro sistêmico, como se vê das razões concursais, as folhas 1898, que eu transcrevo aqui. Diz a contribuinte, sucedeu que por um erro sistêmico as quantias discriminadas nas notas não foram somadas ao estoque do ano 2020, como já explicado em defesa anterior. O mais referido saldo foi corrigido no mês subsequente, janeiro de 2021, por meio de lançamento de ajuste. Ocorre que, como bem ponderado pela dota representação fiscal, a quantidade de mercadorias existente no final de cada exercício deve ser registrada no livro de inventário. Esta é a regra que consta no artigo 221, parágrafo 7º do regulamento, que eu transcrevo a seguir. Assim, em razão do alegado erro sistêmico, como alega ter feito, o fato corrigiu no mês de janeiro de 2021 o registro das quantidades de estoque no final do exercício de 2020, referida correção deveria refletir a exata quantidade das mercadorias em estoque em 31 de 2 de 2020, sem gerar diferença no estoque de 2021, sobretudo porque as informações do inventário referentes ao saldo das mercadorias existentes no final de 2020 somente são apresentadas na FD de fevereiro de 2021, cuja entrega ao fisco só acontece no mês de março de 2021, por 243 e 249. Assim, a alegada correção, feita em janeiro do ano seguinte, supostamente corrigindo o estoque existente em 31 de 2 de 2020, deveria refletir o resultado da apuração do estoque de mercadorias no ano de 2021, e não foi o que constou no presente caso, pois o estoque informado pela própria contribuinte referente ao ano 2021 continha a diferença de 150 mil quilogramas da entrada de café. Trata-se de acusação fiscal lavada por meio de levantamento fiscal realizado de acordo com as informações prestadas pela própria contribuinte e que confirma a divergência de quantidade de estoque de mercadorias e que não foram refutadas a contento, devendo a acusação fiscal, nesse caso, ser mantida. O questionamento da multa por confiscatória não pode ser acolhido nesse julgamento por exigir afastamento da aplicação de artigos da Lei 674 de 89, ainda vigentes, medida vedada por exercícios 1, 2 e 13 do artigo 28 da Lei 13457. Por fim, o questionamento da taxa de juros por superior à Selic não comporta provimento, porque o AIN inaugural não trata de exigências anteriores a 2017. E eu acho... Só um minuto, presidente. Eu preciso fazer uma retificação no final do voto. Já vou habilitar, doutor. Peço desculpa que iniciou a sessão espirro aqui. Não, Pedro. Está corrigido, presidente. Eu tinha abordado os juros no voto, mas esse caso não estava, tinha aprofundido o assunto da multa e acabei avançando no assunto que não estava em discussão no processo. Então, a última matéria em discussão no recurso é a multa e eu mantenho o auto de infração, mantenho a decisão de instância. Muito obrigado, doutor Alexandre. Representação fiscal, doutor Tortello. Nada a acrescentar, presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutora Mara. Também não. Acompanho. Muito obrigado.
Doutor Paulo? Também não vou acompanhar o relator, presidente. Me desculpem mesmo, mas processo alérgico. Já já eu perco a voz também. Vamos lá. Eu também acompanho o doutor o ilustre relator, doutor Alexandre. Encerra o debate, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 14 de maio de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima.